Pastor Lucão aqui para mais um vídeo do Bíblia 360 Graus, o nosso projeto de leitura da Bíblia do ano de 2023, de ponta a ponta, de capa a capa. E nosso vídeo de hoje é sobre o segunda epístola, a segunda carta de Pedro. Então, 2 Pedro, livro do Novo Testamento, livrinho curtinho, 3 capítulos apenas. E a autoria desse livro, vamos falar do autor, embora a carta diga que seja Pedro, se apresente como Pedro, existe algum questionamento, existe algumas dúvidas levantadas aí pelos estudiosos, pelos acadêmicos, se efetivamente foi Pedro que escreveu, ou se alguém, usando do nome dele, escreveu a carta dizendo que era ele. Há argumentos para os dois lados, para dizer que foi, para dizer que não foi. Historicamente se tem que foi Pedro o autor, e nós vamos ficar então com esse assunto pacificado, dizendo que foi Pedro, que a carta é efetivamente de Pedro, o autor da segunda epístola, da segunda carta de Pedro, que inclusive se refere a uma primeira carta, embora na época da igreja primitiva, depois que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e subiu aos céus, os apóstolos ali, os discípulos, escreveram muitas cartas. Então não quer dizer que ele tenha escrito apenas duas, mas pode ser que ao longo da história da igreja, ao longo do tempo, elas tenham se perdido, e o que se tem na nossa Bíblia, então, são essas duas cartas de Pedro. Então pode ser que quando ele faz a referência a outra carta, pode ser aquela primeira que nós já conversamos a respeito, que você já leu, ou pode ser que seja uma outra carta que ele havia escrito. Bom, 3 capítulos apenas, provavelmente ela foi escrita por volta de 67, 68, 66 depois de Cristo. A primeira carta que nós temos, ela foi escrita então 60, 64 mais ou menos, e provavelmente seja mais ou menos nessa faixa aí, para deixar um mais amplo, de 60 a 70 depois de Cristo. Beleza? Alguns pontos importantes dessa carta que Pedro escreve, ela é um pouco diferente daquela primeira que nós lemos. Naquela primeira ele dá diversas instruções, ele trata diversos assuntos, mesmo que às vezes de forma pontual. Nessa ele é um pouco mais restrito naquilo que ele aborda. Principalmente aí o foco principal, você vai observar, ou você bem observou, é a questão dos falsos mestres, dos falsos doutores, dos falsos ensinos. E ele repete várias vezes, ele fala algumas vezes que a palavra daquilo que já foi recebido, aquilo que já foi ensinado pelos apóstolos, pelos profetas, isso é o suficiente, isso é o necessário, é isso que é o fundamental para vivermos, e que nós não podemos permitir aceitar, receber esses falsos ensinos, essas mentiras que vão produzir condenação, que vão trazer juízo. Então ele faz essa provocação, esse chamado para nós, para que nós nos mantenhamos firmes e que nós não venhamos a nos perder, a permitir que sejamos corrompidos com ensinos falsos, ensinos mentirosos. Pedro ainda também faz um chamado, traz à tona, traz a nossa memória, aviva a nossa fé em relação à volta de Cristo, a vinda do Senhor e a sua misericórdia. E com relação a isso, eu quero junto com você ler rapidamente um trecho muito importante, tá? Então, 2 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 10, e eu passo a ler. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão, os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Aquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Glória a Deus! Pedro fala no capítulo 3, porque ele fala que haveria um tempo em que as pessoas começariam a questionar, a escarnecer da demora da vinda de Cristo Jesus. Por que não aconteceu? Por que não veio ainda? Ele diz, olha, por misericórdia que ainda não aconteceu, porque Ele quer, o desejo do Senhor, que as pessoas, que os ímpios sejam alcançados, sejam salvos. E ele fala desse dia, desse grande dia do Senhor que virá. Ele fala, estejam prontos,
Então, de novo, ainda fazendo aquela referência em muito que ele faz a respeito na primeira carta, sobre nos mantermos vigilantes, nos mantermos preparados. Então ele faz, estejam prontos, que tipo de pessoa que vai permanecer quando vier o dia do Senhor. E ainda ele fala, olha, vocês precisam apressar esse dia, porque se o Senhor aguarda e espera que as pessoas sejam salvas, que a sua misericórdia alcance as pessoas, e você, eu, somos aqueles que anunciam essa verdade, que pregam as boas novas, o seu e o meu papel é pregar as boas novas, anunciar para que todos aqueles que precisam da salvação, que ainda não foram alcançados pela salvação, pela mensagem da cruz, sejam alcançados, recebam esse ensino. Então fica esse desafio deixado aí por Pedro no final da sua epístola, da sua carta, nos últimos versículos ali. Ele ainda faz uma referência às cartas paulinas, às cartas de Paulo, dizendo, olha, Paulo escreve e são às vezes difíceis de compreender, mas elas são importantes. Ainda faz essa referência às cartas de Paulo, ele coloca ela num paralelo ainda com as escrituras do Antigo Testamento, coloca ela como se fosse num pé de igualdade. Eu acho isso fantástico. E ainda estamos falando um pouco do capítulo 3, mas ainda voltando para o capítulo 1, tem dois pontos importantes, dois pontos bem interessantes. Um é que Pedro fala que nós passamos a ser participantes, coparticipantes da natureza divina de Deus. Olha que espetáculo que é essa verdade para mim e para a sua vida, sermos coparticipantes da natureza divina de Deus. E ainda no capítulo 1, Pedro ele elenca alguns itens, algumas características, algumas condições que precisam estar nas nossas vidas, no nosso trato, na nossa forma de conduzir o que fazemos, da forma como vivemos, para que nós não sejamos infrutíferos. Vale a pena você visitar mais uma vez ali o capítulo 1 de Pedro, dar uma olhada com bastante calma nos itens ali, nas instruções de Pedro, para que nós não sejamos infrutíferos. No mais, embora seja uma epístola, uma carta curta, 3 capítulos apenas, é bastante rico, tem verdades profundas da palavra de Deus, vale uma leitura com calma, uma leitura meditando, e espero que você tenha sido enriquecido por ela e que possa cada vez mais e mais desejar, querer se aprofundar nas verdades e nas maravilhas do Senhor. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.